Se você clicou nesse vídeo é porque provavelmente você está querendo aprender a fazer mixagens ou talvez até mesmo melhorar as suas mixagens atuais. E você talvez esteja pensando ou cogitando comprar um desses cursos de mixagem e tudo mais. E eu vou te dizer, provavelmente vai ser o maior erro da sua vida e provavelmente vai ser o gasto mais desnecessário que você venha a ter. O meu nome é Moisés Acorce e hoje nós vamos falar sobre como aprender a mixar. Bom, vamos lá. Geralmente, quando uma pessoa começa a entrar nesse ramo de querer fazer música, digamos assim, geralmente a primeira coisa que ela fala é: ok, preciso montar o meu home studio, preciso ter o meu material em casa. E aí você baixa sua DAW, no caso seu programinha de gravação, e entre outras coisas, além de materiais e por aí vai. Mas a questão é, mixagem. Qual é o segredo? O que eu preciso ter e o que eu preciso fazer para conseguir melhorar nesse ponto, nessa questão? E bom, isso é muito simples. Prática e experiência. Por exemplo, vamos supor que você esteja vendo um vídeo do Liciel, um vídeo do Palanhaia, do Chris Lord Age, uma porrada de produtor musical excepcional. Certo, você pode perceber que muitos deles não utilizam às vezes metade dos plugins que você está utilizando. Não utilizam às vezes metade do processamento que você está utilizando. Ah, mas eu vejo aquelas mesas gigantes, equipamento analógico, compressores analógicos, rolo de fita, não sei o que. Tudo bem, legal, isso é bacana. Mas a questão é, até que ponto isso também faz sua mixagem ser boa? Nós não estamos falando aqui de gravação ou de captação, nós estamos falando aqui de mixagem. A mixagem, o Mix in the Box, que é o que a gente vai falar hoje, é a mixagem que você faz dentro do seu computador. O que você realmente precisa para torná-la boa? Experiência e prática. Por exemplo, se você assiste um tutorial no YouTube hoje, seja meu, seja de qualquer outro canal aí no YouTube, muito provavelmente você vai chegar, vai tentar baixar os mesmos plugins, os mesmos VSTs, vai tentar fazer tudo do mesmo jeito e vai perceber que a sua mixagem vai continuar ruim. Então, o que você precisa é, você não tem que ver as pessoas fazendo uma mixagem e tentar replicar exatamente o que ela tem que fazer. Você tem que pesquisar sobre ferramentas. O primeiro passo é ferramentas. Mas Moisés, como assim? Pense o seguinte, nós temos compressores, nós temos equalizadores, nós temos reverb, nós temos delay, nós temos também aí reguladores de voz, como os afinadores, tipo autotune e tudo mais. E, ou seja, temos diversos tipos de plugins, simuladores de guitarra, simuladores de bateria, tudo isso são ferramentas, além do próprio programa que você está utilizando para poder realizar a sua mixagem. O primeiro passo é, estude as ferramentas. O que são aqueles parâmetros do compressor? O que são essas bandas aqui no equalizador? Pera, o que é esse decay time do reverb? Qual a diferença entre um plate delay, um plate reverb e um reverb spring? Você provavelmente talvez não saiba a diferença sobre isso. Ferramentas. Pesquise sobre as ferramentas e veja o que cada uma delas faz. Por quê? A partir do momento em que você sabe como cada ferramenta funciona, você vai ter ciência de como parametrizá-los em determinadas situações, em situações diferentes. Por exemplo, no momento em que você vê no YouTube alguém mixando uma música de metal, ou uma música de pop, ou uma música de rock, você provavelmente vai tentar aplicar isso na sua música, mas aí sua música, vamos para uma bossa nova. O que diferencia a mixagem de metal, por exemplo, de uma mixagem de uma bossa nova? Você vai usar os mesmos conceitos, tipo de equalização, compressão e tudo mais, aplicar um pouco de reverb, talvez aplicar um pouco de delay, mas o que modifica? Os parâmetros. Talvez o ataque do seu compressor tenha que ser um pouco menor, ou um pouco mais rápido, ali no caso do metal, mas o reverb talvez tenha que ser um pouco mais suave na bossa nova, e no metal talvez você nem tenha que utilizar reverb, ainda mais em vocais guturais. Mas como é que você sabe disso? Como é que você sabe que você realmente deve ou não fazer isso? Experiência e prática. Novamente voltamos a essas duas palavrinhas. Porque para você aprender a mixar, você tem que ter experiência, você tem que ter prática. Mas como é que eu consigo isso? Simples, mixando. Mas a minha mixagem está saindo ruim. Provavelmente. Mas com o tempo ela vai ficar ainda melhor. Por quê? Porque você vai entender melhor as coisas. O seu ouvido vai começar a ser treinado. Eu lembro dos primeiros tutoriais de mixagem que eu postei aqui no canal. Hoje em dia eu olho para eles com certa vergonha.
Não para achar que eles são ruins ou que são péssimos. Eu já tinha certo conhecimento na época e quis passar isso pra frente. Mas a questão é, hoje em dia eu vejo que eu consigo fazer melhor e utilizando as mesmas ferramentas. Por quê? Porque agora eu sei utilizá-las melhor. Eu sei utilizá-las melhor, eu sei o que fazer com elas de uma forma melhor e eu sei muito bem para onde eu devo direcionar cada uma delas. E as mixagens vão saindo mais legais. Isso é o que você tem que focar. Isso é o que você tem que fazer. Você entra no tutorial no YouTube aí, vamos supor, de como microfonar uma guitarra. No caso, um amplificador de guitarra. O cara vai utilizar diversas palavras bonitas, falar que é frequência de não sei o que e tudo mais. Cara, balela. Isso pode ser até importante, essa parte teórica. Mas a questão é, colocou o microfone em frente ao amplificador. Soou bem pra você? Massa. Coloque. Não soou legal, achou que o timbre tá muito agudo ou tá muito grave. Tira e muda o microfone de posição. Ah, microfonação de bateria, o que eu faço? Direciona um pra cada peça e pronto. Ó, pratos, coloca um over aqui. Aí na caixa, coloca um apontado pra caixa. No bumbo, coloca um na frente do bumbo. Existem, é claro, algumas dicas valiosas que os produtores e que as pessoas que geram conteúdo sobre mixagem podem lhe passar. Só que você chegar a comprar um curso de mixagem achando que você vai sair de lá mixando horrores, cara, desculpa, mas você não vai. São poucos os cursos que realmente vão lhe passar o que você precisa, que são mexer com as ferramentas. E por que eu fico frisando esse ponto toda hora de ter que aprender a mexer com as ferramentas? Porque são elas que você vai estar utilizando na sua mixagem. São aqueles parâmetros ali. Por exemplo, um produtor que eu admiro muito, Paulo Anhaia. Paulo Anhaia é simplesmente um dos melhores produtores musicais aqui do Brasil. Ele utiliza o Reaper, inclusive, que é a DAW que eu gosto de utilizar aqui no canal para poder estar passando conteúdo para vocês. E ele mesmo mostra nos vídeos dele que o quão simples são as coisas que ele faz. Não simples no sentido de que seja fácil, de que não seja trabalhoso, mas simples no sentido de que ele usa o ouvido. É isso que você tem que usar. E treinar. Treinar o seu ouvido, treinar a sua audição, para que você possa escutar melhor. É igual, por exemplo, igual eu falei aqui, é colocar o microfone na frente do amplificador e ver se soou bem. Mas o que é bom e o que tá bem pra você? Parou pra pensar nisso? Conseguiu entender o ponto onde eu quero chegar? Você tem que treinar o seu ouvido. E o que vai gerar isso? Experiência e prática, novamente. Você tem que adquirir isso, experiência e prática. E você só consegue experiência e prática a partir do momento em que você continua realizando as mixagens, mesmo que elas fiquem parecendo soar ruins pra você. E com o tempo, o seu ouvido vai ficando mais criterioso, você vai ficando mais criterioso. E então as suas mixagens vão começar a soar diferente. E você vai estar aprendendo a mexer com as ferramentas de forma mais profissional. Mas o que realmente é profissional? É fazer diversas automações, é quantizar cada mínima track? Não, não é isso. Você soar profissional é você atingir um bom som, um bom timbre, através de uma boa mixagem, porém baseada nas suas experiências. Quando que você aí vai chegar no nível do Paulo Anhaia? Talvez nunca. E eu não tô dizendo que a sua mixagem vai soar ruim, muito pelo contrário. Mas a questão é que a cada dia que se passa, o Paulo Anhaia está ali crescendo. Ele está praticando mais e está adquirindo mais experiência. E provavelmente, por ele estar mais tempo no mercado do que você, que talvez esteja assistindo, eu tô aqui deduzindo que eu estou falando com iniciantes, pessoas que estão querendo aprender junto comigo. Ele vai estar sempre à frente em questão de experiência e prática. E talvez até sua mixagem chegue a soar melhor do que a dele. Mas o que é uma mixagem melhor do que a outra? Aí outro ponto importante. Porque uma mixagem boa, o que define? É o timbre? É o som? É o seu ouvido? Com o tempo, você vai conseguir essa resposta. Por si só. Eu não vou precisar te falar. Paulo Anhaia não vai precisar te falar. Lícia Franco não vai precisar te falar. Então, a dica máxima, final, para você aprender a como mixar. Assista vídeos na internet, mas não querendo copiar o que o cara tá fazendo. Assista os vídeos tendo como referência o som dele, tipo, opa, o som final dele ficou legal. Então eu vou pegar e vou tentar replicar, porém utilizando os meus conhecimentos, utilizando os meus plugins, utilizando a minha ferramenta. Pronto. No momento em que você conseguir atingir o mesmo resultado, um resultado parecido,
Porém, sem copiar o que o vídeo do tutorial está fazendo, você vai ter um ótimo resultado. E aí sim você vai começar a sentir que você está evoluindo. E você realmente vai estar evoluindo. Isso é que é perfeito. Isso é que é especial. E vai tornar a sua mixagem ainda mais especial e ainda mais importante para você, para o seu cliente e ainda por cima para a banda. Supondo, no caso, que seja uma banda para a qual você está realizando o serviço. E bom, nesse vídeo aqui eu só quis falar um pouco sobre como aprender a mixar. Foi um vídeo bem subjetivo, eu deixei muitas pontas soltas, mas isso é proposital, porque eu quero que você pense, quero que você raciocine sobre isso. Quer aprender a mixar? Comece aprendendo as ferramentas e tendo em mente que você precisa de experiência e prática. E isso você só adquire com o tempo. Um grande abraço e até a próxima.